Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito frequente nas rodas de conversa, no consultório, nas rodas familiares, nos encontros entre amigos, que é a culpa das mães, a culpa que as mães sentem no ato da maternidade. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para que você seja avisado quando nós formos postar vídeos. E ao mesmo tempo quero agradecer, nós já chegamos a 1.500 inscritos, estamos caminhando lentamente, mas é muito interessante que você compartilhe, que você ative o sininho aí. Então vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão de culpa, né? As questões da maternidade e como é que a mulher encara essa fase de maternidade. Algum tempo atrás, nós podemos dizer que lá no século XX, existia toda uma cultura de que a mulher era criada para ser mãe. Então, a vida da mulher era pautada, não era numa independência financeira, numa busca profissional, mas era para maternidade, casamento, maternidade. E ali ela iria se realizar. Com o passar do tempo, lá na década de 50, 60, a mulher sai para trabalhar. E aí começam as culpas, porque até então ela havia sido criada muitas vezes pela mãe, aquela mãe mais caseira, aquela mãe que se dedicava ao lar e que necessariamente não estava ocupada e estava oferecendo toda a atenção necessária a esse filho. E aí começa a culpa. Eu estou saindo para trabalhar. Meu filho não está tendo a minha atenção. E começam aí os problemas. Não que os problemas em relação à maternidade não tenham ocorrido anteriormente, mas nós vamos estar falando diretamente dessa questão de culpa. E quando a mulher sai para trabalhar, né, na década de 50, 60, a culpa e o julgamento social é muito forte. Se lá na década de 50, 60 a mulher saía e a primeira profissão, a mais vista na época, era a de professor, ela saía, trabalhava meio período e voltava. E esse período que ela ficava ausente já era uma culpa que ela carregava, porque ela não estava com os filhos. E com o passar do tempo, a mulher foi trabalhando em 2 períodos, foi arrumando outras formas de buscar essa independência e a culpa foi sendo ali colocada a ela, porque, nossa, você trabalha, e com quem ficam seus filhos? Eles ficam na escola, e dependendo da profissão, a culpa vinha muito mais forte, porque é uma questão social. Até que ponto é real essa questão da culpa? Por que as mulheres têm que sentir culpa em ser mães e precisarem trabalhar e escolherem uma profissão? Até que ponto essa cobrança social, e hoje ela existe em menor escala, porque hoje nós temos mulheres muito independentes, mulheres que saem e optam por maternidade bem mais tarde, quando optam, e outras que optam pela profissão e realmente decidem que não querem, abrem mão da maternidade, que não querem ser mães. E também são julgadas, porque nós vivemos ainda toda uma questão social ali. E quando a gente fala de culpa, as mães, por natureza, o inconsciente já leva aquela culpa. Será que ele está bem? Será que eu poderia fazer mais? Ele já mamou, mas será que ele está com fome ainda? É uma questão da mãe, da mulher, dessa mulher que colocou esse filho no mundo e que ela tenta ali suprir todas as necessidades, esquecendo que o filho é uma outra pessoa. E ele vai crescer e ele vai ter escolhas próprias. E essa culpa ela vai sendo carregada porque a mulher acha que ela tem que ser a mais perfeita. A mulher tem que suprir todas as carências desse filho. Só que não é bem assim. Por quê? Porque esse filho ele vai crescer, ele vai para o mundo. E você vai poder fazer o que você puder. E dentro desse puder fazer, você vai fazer o que puder fazer, nós temos que lembrar que a mãe ideal é aquela mãe que se torna desnecessária. Ou seja, aquela mãe que faz com que esse filho seja independente. Que com ela ou sem ela,
a presença dela ali, ele consiga realizar tarefas do dia a dia e consiga sobreviver, porque ele vai sobreviver. Essa questão, né, e tem muito isso do social, e as mães crescem, os filhos crescem, e elas crescem com esse sentimento, são mães com esse sentimento, se tornam avós com esse sentimento, e muitas vezes nós observamos, quando eu morrer, vocês vão me dar valor, porque eu preciso ser muito valorizado. Só que isso acaba trazendo uma culpa que pode trazer para o corpo ali uma doença, somatização. E quando fala-se em doença, em somatização, nós estamos falando que o corpo já não está suportando essas cobranças do inconsciente, que vem do social. Por que eu tenho que dar conta de tudo? Por que eu tenho que ser mais do que eu já estou sendo? Se você trabalha, você se realiza, você também tem as suas necessidades. A sua realização pessoal e profissional vai estar diretamente ligada na saúde mental e no bem-estar do teu filho. Muitas mulheres, elas são o arrimo da família. Elas são aquelas que trazem o sustento para a família. E está tudo bem. E por que ela tem que se cobrar? E aí, se o filho faz uma escolha errada, se o filho tem uma atitude pouco educada na escola, ela começa a se culpar. Onde foi que eu falhei? Por que foi que eu errei? Será que é porque eu estava trabalhando? Só que estas questões, elas devem ser elaboradas no processo terapêutico, que o filho é uma outra pessoa. Por mais que você oferte todo o amor, e você vai ofertar todo o amor que você puder ofertar, a dor do crescimento é dele. A dor da frustração é dele. Vai doer muitas vezes para você vê-lo sofrer, mas ele precisa sofrer. E você vai estar ali para oferecer o suporte, o apoio. Em nenhum momento você vai deixar de estar presente, porque isso é da família, isso é da maternidade. Porém, é importante você elaborar as suas emoções. Em casos de separação, quando os filhos, de repente, optam por morar com o pai. As mães, é muito comum se sentirem assim, rejeitadas. Onde foi que eu errei? Por que ele escolheu o pai, não escolheu a mim? Por que ele fica feliz quando ele vai ver o pai? Porque ele tem pai e tem mãe. Porque ele também precisa viver esse lado com o pai, e o pai precisa ser pai. Apesar da separação, ele tem pai e tem mãe. Outros momentos em que o filho prefere a avó. Na casa da avó ele pode tudo. A avó dá muito mais liberdade. Isso não quer dizer que ele esteja rejeitando a mãe. As relações familiares, elas são construídas com exemplos, com conversa, com diálogo, mas sem culpa. Porque a partir do momento que você traz culpa, você vai trazer ali um problema muito maior, e essa culpa pode ser de uma forma inconsciente transferida para essa criança, que vai crescer um adolescente se sentindo culpado, um adulto com culpa, e aí as relações sociais dele, as escolhas dele, vão estar extremamente comprometidas por essa culpa que ele vai carregar. Minha mãe sofreu por mim, eu não posso fazer porque minha mãe não quer. E aí você se torna aquela pessoa controladora da vida do outro. O outro só pode fazer o que eu desejo. E onde é que está a independência do filho? Eu sei o que é melhor para ele. Será? Ou será que você está projetando nesse filho uma realização que você não conseguiu na sua vida? E aí esse filho acaba sendo infeliz. Então, trabalhar as culpas da maternidade é muito importante no processo terapêutico, para que essa culpa não se transforme ali, não vá se transformando numa forma ali, às vezes até doentia, de controle. Onde eu tenho que decidir tudo por ele, ele vai fazer o que eu quero que ele faça. E aí há a dependência, e uma dependência muitas vezes uma relação simbiótica, que é aquela relação umbilical, em que o filho não consegue ser ele. Ele acaba sendo uma pessoa, uma extensão da mãe. E hoje nós estamos falando da mãe. Existem pais também? Sim. Mas nesse momento, como nós estamos falando da figura materna, é importante a gente pensar que você faz aquilo que você pode fazer. Até o teu limite. Você não pode dar tudo para ele e muito menos protegê-lo de frustrações. Porque esse não é o seu papel. O seu papel é oferecer segurança quando ele precisar. A palavra amiga, o conforto, o carinho. Mas saber que ele vai crescer para o mundo e que isso
É um processo que você precisa trabalhar sem culpa. As escolhas dele são as escolhas dele. Só que esse processo de culpa e de relações entre pais e filhos, eles não são fáceis de se trabalhar, porque nós trazemos lá da nossa infância, da nossa formação também, da nossa relação familiar. Então é importante procurar o trabalho da terapia para elaborar essas relações, essa questão da maternidade. Quero ser mãe, não quero ser mãe. Quero ser mãe muito jovem, quero ser mãe na maturidade. E isso é uma coisa que é só tua. É o que te faz feliz nesse momento. Sem culpa. Mas essas culpas devem ser trabalhadas, elaboradas lá no processo terapêutico. E eu deixo aqui um questionamento para você. A maternidade ou a não maternidade, como é que é na sua vida? Como é que são as questões de optar por ser mãe ou optar por não ser mãe? Existe culpa? Existem aí momentos em que você se sente infeliz? Carente? Por essa escolha ou porque você gostaria que esse filho estivesse com você ali ainda? Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se fez, curte, compartilhe e se inscreve no canal. Até mais.